Bom dia, irmãos. Deus possa estar abençoando a cada um. Vamos estar iniciando aqui a nossa live, nossa escola dominical. Peço a sua ajuda que coloque aí o link dessa transmissão no grupo da igreja, para o pessoal que ainda não entrou possa entrar, tá bom? Hoje é um dia especial, é domingo, é o dia do Senhor, dia separado para a gente cultuar e servir ao nosso Deus. Dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, para que tivéssemos vida eterna no seu nome. Então, eu peço a tua ajuda. Você aí que já está online, por favor, compartilhe o link aí com o pessoal da igreja, para todo mundo estar sintonizado aí junto com a gente. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos, e vamos ler o Salmo 51. Pessoal que não pegou a Bíblia, vamos pegar a Bíblia, para que a gente possa iniciar aqui o nosso culto, a nossa escola dominical. Livro dos Salmos, Salmo de número 51. Esse salmo é de autoria do rei Davi, após ele ter cometido um pecado, e ele, diante de Deus, coloca aqui o seu pedido de perdão e coloca nessas palavras o seu arrependimento. Da mesma forma, nós também, diante de Deus, precisamos continuamente estar nos quebrantando diante de Deus e pedindo a Ele, rogando a Ele o perdão dos nossos pecados, porque continuamente temos entristecido o Espírito de Deus que Ele fez habitar em nós. Vamos ler esse salmo então, já pensando nisso, pensando também no nosso pedido de perdão. Salmo de número 51. Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios,
Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o seu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, o dia que o Senhor fez, para que possamos cultuar, adorar o teu nome, te servir, Senhor. Dia que é separado pelo Senhor para o serviço do Senhor. E nós nos colocamos diante de ti, Senhor, com o coração contrito, quebrantado, confessando a ti as nossas falhas, que constantemente por atos, pensamentos, palavras, temos entristecido o Espírito Santo do Senhor que o Senhor fez habitar em nós. E por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Que o Senhor possa nos lavar completamente, Senhor. Então ficaremos limpos. Que através da tua palavra o Senhor possa nos santificar, Senhor, e nos proteger. Então seremos agradáveis a ti. Por favor, Deus, não retire de nós a ação do teu Espírito, Deus. A cada dia nos convencendo dos nossos pecados e nos livrando dos nossos pecados. Pelo contrário, que o teu Espírito a cada dia, Senhor, tenha liberdade de agir nas nossas vidas, Senhor, nos separando desse mundo perdido e nos consagrando somente a Ti por inteiro, Pai. Para nossa alegria e para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos e te pedimos ainda que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe o estudo da escola dominical, que o Senhor abençoe o culto que teremos logo mais, que tudo seja feito somente para a honra e para a glória do Seu nome e para a fama do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queríamos ainda colocar diante de Deus os pedidos de oração que têm chegado para nós, né? O último que eu recebi aqui constava de um pedido da irmã Mirta para que nós orássemos pela sua irmã Marta, que está em estado grave com Covid, não sei como está a situação no momento, mas que nós possamos orar pela irmã da nossa irmã. Também orarmos pela Jennifer, que também está com Covid, mas está bem, está se restabelecendo em casa. E que orássemos também pelos aniversariantes da semana. Nessa semana fizeram aniversário o Benjamin, filho da Tida e do Magno, o Diogo, o Everton, da Mary, a Bel, a Jamile, o Gerson e o Vitor Hugo. Também oremos por esses irmãos, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus concedeu a eles, né? E agora nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Você que também tem o seu pedido particular, pode aí na sua oração colocar o seu pedido, certo? De que Deus tem ouvido as nossas orações, de que as nossas orações sobem até a presença de Deus como aroma suave. Então vamos colocar diante dele os nossos pedidos através de uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem guardado a tua igreja, porque aqueles que ficaram doentes, Senhor, já estão melhor. Te agradecer, Senhor, pela tua obra na vida de cada um de nós, por meio do teu Espírito. E também colocar diante de ti as pessoas que ainda estão solicitando do teu auxílio, Senhor. Colocamos diante de ti a vida da Marta,
irmã da nossa irmã Mirta, que está também com essa doença do Covid, que o Senhor possa agir na vida dela, Senhor, para que depressa ela possa se ver livre dessa doença, se for a tua vontade. E se ela não te conhece, Senhor, que essa possa ser uma oportunidade dela se dobrar diante de ti, se arrependendo dos seus pecados. Também colocamos diante de ti a vida da nossa irmã Jennifer, que está se restabelecendo, que o Senhor possa conceder à nossa irmã pronta recuperação, Senhor, para a alegria nossa, a alegria dos seus familiares. Também colocamos diante de ti os aniversariantes da semana. Te agradecemos por o Senhor ter concedido mais um ano de vida aos nossos irmãos. Te agradecemos porque eles estão na presença do Senhor e que assim possam continuar até o resto de suas vidas, Senhor. Colocamos cada um deles nas suas mãos. Seja conosco, Senhor Deus, porque dependemos inteiramente de Ti. Dependemos da Tua graça, do Teu favor. Colocamos diante de Ti também, Senhor, a liderança da nossa igreja. Colocamos diante de Ti o conselho da Tua igreja. Que o Senhor possa tomar esses homens nas Suas mãos, Senhor. E o Senhor possa dirigi-los a toda a Tua vontade, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa escola dominical. Nesse momento a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, somente os versículos 1 e 2. Esse vai ser o texto base da nossa escola dominical nessa manhã. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. Assim como nós oramos aqui, nós pedimos também à igreja que ore pelo conselho da igreja, que nas suas orações particulares, em casa, você esteja colocando a vida do conselho nas suas mãos. Nós temos decisões importantes a tomar, né, nesse tempo difícil que estamos vivendo, e precisamos ser orientados pelo Senhor. Por isso eu peço a você que nas suas orações ore pelo conselho da igreja, tá bom? Todo mundo abriu Apocalipse 11, versículo 1 e 2? Não dá para mim ouvir vocês, mas eu creio que já deu tempo de abrir. Então vamos ler. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vamos ler de novo? Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Meus irmãos, na última oportunidade,
que a gente teve aqui dirigindo um estudo da escola dominical, nós também estudamos a respeito de uma porção do livro de Apocalipse, né? Estudamos a carta à igreja de Laodiceia. E na ocasião, nós passamos para os irmãos aqui algumas orientações a respeito da interpretação do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que tem sido muito negligenciado na história da igreja. Mas eu creio que nesses últimos dias que estamos vivendo, Deus tem movido a sua igreja para o estudo desse livro. Novos comentaristas têm abordado esse livro nos seus estudos, nos seus comentários, né? O estudo de Apocalipse é um estudo que tem sido intensivo mais nos últimos anos da igreja, a partir da década de 70, 80 do século passado. É um estudo que tem se intensificado nessas últimas décadas, né? E eu creio que isso é o mover de Deus na vida da igreja. E mais uma vez nós vamos aqui estudar um pouco desse livro. E nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que o Apocalipse, ele é quase por completo interpretado através de simbolismos, né, de uma linguagem simbólica. E a gente precisa entender bem esses símbolos para que nós possamos fazer a interpretação correta daquilo que o livro quer nos passar. Então, ao estudar o livro de Apocalipse, precisamos ser tomados pela mão do simbolismo usado no livro e, principalmente, do simbolismo que nos leva a um retorno ao Antigo Testamento, para que possamos interpretar de maneira correta o livro de Apocalipse, né? Na porção que nós lemos aqui, o apóstolo João, que é o autor do livro de Apocalipse, ele recebe, na visão que ele tem, ele está tendo uma visão, nós já falamos aqui no outro estudo, na ilha de Patmos, onde ele está preso por conta da perseguição ao evangelho. E nessa parte da visão, o apóstolo João recebe um caniço, semelhante a uma vara. O que é isso? Um caniço semelhante a uma vara. Isso é como se fosse uma régua de medir, é como se fosse uma trena, um metro, né? Aquele de madeirinha que o pessoal usava antigamente. Então você pode fazer essa relação. Esse caniço é 1 metro, né? Esse caniço foi entregue nas mãos do apóstolo, na visão, e foi dito a ele: dispõe-te, ou seja, se levante e meça o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas a visão diz a ele para não medir o átrio exterior, né? No versículo 2, não, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças. E ele dá a razão, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Os irmãos percebam que, se nós fôssemos fazer uma interpretação literal da passagem, a gente não ia entender o significado espiritual que essa passagem quer nos dizer. Veja bem, João está numa visão e ele recebe um metro, uma trena, e é dada uma ordem para ele de medir o santuário. Esse santuário, com certeza, naquele primeiro momento dessa visão, ainda sem a gente descrever o significado dos símbolos,
O santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, seria o templo de Jerusalém. Então, é dado a João 1 metro, uma trena, para ele medir o santuário e para ele não medir a parte do átrio exterior do santuário. O que é o átrio exterior do santuário? Era o pátio do templo de Jerusalém. Então, a ordem que João recebe é para medir o santuário e para não medir o pátio, o átrio externo do templo de Jerusalém. E diz a ele que para ele não medir, porque esse pátio foi dado aos gentios, que calcarão aos pés da cidade santa por 42 meses. Veja bem, uma interpretação direta do texto, sem considerar o seu simbolismo, é uma interpretação que não traz entendimento espiritual para nós. E nós sabemos que a Bíblia foi escrita para orientar espiritualmente os filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, é importante que nós entendamos os símbolos para que possamos interpretar essa passagem. O primeiro símbolo que a gente precisa interpretar para entender essa passagem é essa questão da medição. O que aqui na passagem significa medir? Qual é o significado espiritual dessa medição? Para entender isso, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento. E eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 5. Ezequiel, capítulo 40, versículo 5. Nessa passagem, o profeta Ezequiel também recebe uma visão. E nessa visão é dado a ele também enxergar o templo de Jerusalém da época. Ezequiel, capítulo 40, versículo 5. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Nessa visão do templo aqui que Ezequiel tem, inclusive o título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil ao capítulo 40 é a visão do templo. E no versículo 5, Ezequiel diz o seguinte: vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então a gente percebe aqui que nessa visão do profeta Ezequiel, em semelhança à visão de João lá no Apocalipse, ele vê o templo, Ezequiel vê um homem com uma vara também, com um cano de medir, e esse homem mede o templo, da mesma forma que João fez lá em Apocalipse. Agora observem no capítulo 42 de Ezequiel, versículo 5. Aliás, versículo 20. 42 de Ezequiel, versículo 20. Diz assim: mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 canas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então, meus irmãos, observando aqui o livro de Ezequiel, nós entendemos que essa medição ela tem um significado. E esse versículo 20 do capítulo 42 começa a revelar para nós, com o simbolismo do Antigo Testamento, qual é o significado dessa medição.
No final do versículo 20, diz aqui o livro de Ezequiel que essa medição é para fazer separação entre o santo e o profano. O que significa, então, medir, meus irmãos? Essa expressão aqui usada em Apocalipse vai tomando um significado na nossa mente. Medir significa, primeiro, separar o santo do profano. Ou seja, Deus, desde aqui do Antigo Testamento, usa essa figura de medição para separar aquilo que é santo daquilo que é profano. Então, medir, meus irmãos, significa uma ação de separar aqueles que são verdadeiramente convertidos, aqueles que são verdadeiramente consagrados a Deus pela santidade, e separá-los do mundo, separá-los daquilo que é profano. Então, o primeiro entendimento que a gente observa através da simbologia lá de Apocalipse é que essa medição significa uma separação, uma santificação. Santificar significa separar, né? E no conceito bíblico, separar o que é santo do profano. Então, nós podemos concluir que medir lá no Apocalipse significa separar o que é santo do profano. Mas o simbolismo do Antigo Testamento não para por aí. Eu gostaria que os irmãos andassem um pouco mais para frente aí do livro de Daniel e fossem até o livro do profeta menor Zacarias. Nós vamos ler Zacarias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, se você for em Mateus e voltar um livro, você vai encontrar Malaquias. Se você voltar mais um livro, você encontra Zacarias. Tá bom? Zacarias 2, versículos 1 ao versículo 5. Se você observar, esse texto também é uma visão agora dada ao profeta menor Zacarias. E o título que a Sociedade Bíblica dá a essa visão é a terceira visão. Jerusalém é medida. Ou seja, aqui mais uma vez a gente vai conseguir entender melhor o que significa essa medição relatada lá em Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor, Zacarias 2, de 1 a 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Meus irmãos, aqui, o versículo 5, a gente observa que a visão é bem parecida, né? A Zacarias aqui não é dado uma cana de medir, mas é dado um cordel de medir, ou seja, um pedaço de corda com uma determinada medida de referência. E também é dito ao profeta Zacarias que ele meça alguma coisa, que ele mede a cidade de Jerusalém.
E no versículo 5, nós temos aqui, mais uma vez, uma luz sobre o significado dessa medição. Ao medir Jerusalém, diz o Senhor, que serei um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ou seja, medir Jerusalém nos dá a ideia, mais uma vez, de separação, de santificação. Veja bem, o Senhor será um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Esse fogo, ele tem aqui dois significados. O primeiro dele é o fogo depurador do Senhor. É o fogo derramado sobre a sua igreja, para que, como o ouro era depurado pelo fogo para tirar as impurezas, esse fogo também haja na igreja, tirando da igreja os seus pecados, as suas mazelas, as suas iniquidades. E o segundo sentido desse fogo é proteção. Ou seja, Deus vai ser um muro de fogo ao redor dessa Jerusalém que foi medida. Ou seja, Deus protege o seu povo. Medir significa proteção. Proteção. Então, meus irmãos, aqui nós entendemos a simbologia aqui da questão da medição. Medição no Apocalipse, remetendo-se ao Antigo Testamento, significa separar a sua igreja do mundo através da santificação, uma ação divina, e também uma proteção do próprio Deus àquilo que está sendo medido. E o que está sendo medido aqui no livro de Apocalipse, diz o texto. Vamos voltar lá em Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado a João, aqui no caso, um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então, meus irmãos, o que o profeta vai medir aqui nessa visão de Apocalipse é o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Qual é o significado do santuário de Deus? Qual é o significado do seu altar? E qual é o significado dos que naquele adoram? Meus irmãos, santuário aqui significa o lugar santo, o santo dos santos. Aquele lugar onde só os sacerdotes poderiam entrar para apresentar a Deus no passado, no Antigo Testamento, o sacrifício pelos pecados do povo. Esse lugar é o lugar santíssimo, né? Esse lugar é o lugar onde aqueles que adentram nele sem estar preparados morrem. Assim é a simbologia para esse lugar do Antigo Testamento. Ele também fala para medir o altar. O que significa o altar? O altar é o local onde eram ofertados os sacrifícios e onde era colocado o incenso, que simbolizam, né, a oração do povo de Deus. A oração do povo de Deus sobe até o trono de Deus como incenso, como aroma suave. E os que naquele adoram são aqueles que estão dentro desse altar e adoram em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, aqui João é levado a medir esse santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Como eu já disse, o santuário de Deus e todas as simbologias aqui desse livro de Apocalipse, eles fazem referência a um significado já mostrado na Bíblia, em especial no Antigo Testamento. Mas para entender
aqui o significado do santuário de Deus, eu convido os irmãos a voltarem um pouco aí na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos o verdadeiro sentido de santuário de Deus. Santuário de Deus nada mais é do que a igreja verdadeira. Santuário de Deus são aqueles que têm o Espírito de Cristo habitando neles através do Espírito Santo. Santuário de Deus são todos aqueles cujos corações são habitados por Cristo no Espírito. Santuário de Deus são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Santuário de Deus, meus irmãos, nada mais é do que a igreja verdadeira do Senhor. Então, voltando lá para Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, nós começamos a entender o significado da visão. É dado a João 1 metro, uma trena, uma vara de medir. E nós aprendemos que essa medição significa santificar e proteger. Santificar e proteger aquilo que se mede. E o que a visão manda João medir? O santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Ou seja, a João é dado aqui a tarefa de medir o santuário. E qual é o simbolismo disso? Significa que Deus santifica e protege a sua verdadeira igreja. Deu para os irmãos entenderem o significado do simbolismo dessa passagem? Medir significa proteger. E santuário de Deus somos nós, somos a igreja. No passado, Deus habitava o templo. O templo ficava cheio de fumaça por causa da presença de Deus dentro do templo. Nos nossos dias, nos dias de João, o santuário de Deus significa os nossos corpos, que são habitados por Deus pelo Espírito. Por isso, o santuário de Deus significa a verdadeira igreja de Jesus. Aqueles que de fato foram regenerados e nasceram de novo e são habitados pelo Espírito de Deus. Então, o que o texto de Apocalipse aqui quer ensinar para nós é que Deus protege o seu povo. Deus protege a sua igreja verdadeira. Protege de quê, afinal de contas? Né? Nós sabemos que a igreja de Deus tem sofrido durante essa dispensação enquanto ela se encontra aqui nesse mundo. Temos sofrido perseguições, também sofremos por conta das mazelas que acometem esse mundo, somos acometidos por doenças, somos acometidos por tristezas, por tribulações, né? Então, o que seria essa proteção aqui de Deus para com a sua igreja? Essa proteção, meus irmãos, significa que Deus está nos protegendo de danos espirituais. Deus está nos protegendo de danos espirituais. E o que significa proteger de danos espirituais? Deus protege o seu povo
Deus protege a sua igreja eleita e habitada pelo Espírito Santo de cair da graça. Deus protege a sua igreja do juízo de Deus. Deus protege a sua igreja verdadeira da ruína eterna. Deus protege a sua igreja verdadeira do inferno. Esse é o simbolismo aqui de proteger. Mas, meus irmãos, se os irmãos observarem, no versículo 2, existe aqui uma restrição a essa proteção. Deus, através da visão, pede que João meça o santuário de Deus. Mas no versículo 2, Deus diz o seguinte: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças. E não o meças. Meus irmãos, Deus coloca aqui uma restrição a essa proteção, a essa medição, para que João não meça o átrio exterior, o pátio do templo. Qual é o significado desse simbolismo? O átrio exterior. O átrio exterior, meus irmãos, o átrio externo, significa aqueles que, embora membros da igreja, não são crentes verdadeiros. Meus irmãos, nós temos aqui, então, uma implicação muito séria. Deus, é dito aqui para nós na visão, que Deus protege a sua verdadeira igreja. Mas existe uma restrição à medição. Era para João não medir o átrio externo. E o significado desse átrio externo, esse átrio externo significa aqueles que, embora membros da igreja, não são crentes verdadeiros. O átrio externo representa os membros mundanos da igreja, aqueles que até fazem parte da igreja, aqueles que tomam assento até na ceia do Senhor. Eles são receptivos às ideias até do Evangelho, são simpatizantes ao Evangelho, mas eles também são simpatizantes às ideias mundanas. Esses membros da igreja, representados aqui pelo átrio externo, são aqueles que estão familiarizados com o mundo, são aqueles que não se consagraram ao Senhor, são aqueles que, apesar de estarem ali na periferia da igreja, eles visitam a igreja, eles frequentam a igreja, eles fazem parte, muitas vezes, da igreja, são até membros, às vezes, mas eles não entram no Santo dos Santos. Eles não conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque não foram tomados de uma transformação que foi até a profundidade do seu ser. Mas eles são aqueles que foram apenas superficialmente atingidos pela mensagem do Evangelho. São incapazes de se entregar por inteiro, não querem assumir um compromisso com Deus. A esses é dito a João para que ele não os meça. Não os meça. Ou seja, esses não estão protegidos por Deus. Então, meus irmãos, o significado dessa mensagem de Apocalipse para nós é um significado muito sério. É o significado de que Deus protege a sua verdadeira igreja. Ele protege a sua verdadeira igreja da ruína espiritual. Ele protege a sua verdadeira igreja de cair, de sair da graça. Ele persevera a sua igreja até o fim por meio dessa proteção. Ele coloca muros de fogo ao redor dessa igreja. E é uma representação espiritual de que Deus, com o seu fogo, ele repele qualquer perigo dessa igreja cair e ser lançada no inferno.
Essa é a proteção que Deus faz dessa verdadeira igreja. Veja bem, não é uma proteção para que essa igreja não fique doente, para que essa igreja não morra. Não é uma proteção que visa dar bens materiais a essa igreja. Não é uma proteção que livra essa igreja dos males desse mundo, mas é uma proteção que livra a verdadeira igreja da mazela espiritual eterna no inferno, no lago de fogo que arde com enxofre, onde o verme não morre e o tormento não se acaba por toda a eternidade. Esses da verdadeira igreja do Senhor, esses são protegidos. Não há perigo deles caírem das mãos de Deus. Como Jesus disse certa vez, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Portanto, meus irmãos, você que faz parte dessa igreja, rejubile-se, alegre-se o seu coração, porque você está seguro e protegido nas mãos de Deus. Você está seguro de cair da graça de Deus. Você com certeza habitará o novo céu e nova terra eternamente com o Senhor, porque você está seguro nas mãos do Pai. Você está protegido. Mas há aqui um perigo muito grande para aqueles que ocupam o átrio externo, para aqueles que estão na periferia externa da cristandade meramente nominal. Aqueles que se dizem cristãos, mas ainda não se comprometeram de fato com Deus. Esses são aqueles que muitas vezes participam da igreja, mas não querem se batizar, não querem professar a sua fé no Senhor. Esses são aqueles que são meros frequentadores da igreja, mas que de fato não adentram no Santo dos Santos. Há um perigo muito grande para esses, porque esses ainda não contam com essa proteção. Esses ainda estão embriagados com os prazeres desse mundo. Esses ainda são aqueles que defendem as ideologias mundanas, aqueles que mesmo dentro da igreja estão sendo enganados por Satanás, por ideologias humanas, como a ideologia de gênero, como a ideologia do falso direitos humanos que tem surgido nos nossos dias, com a ideologia do socialismo, do neomarxismo, que tira Deus da história e diz que o verdadeiro Deus é o Estado. São ideias, ideologias novas que têm surgido neste mundo e que pessoas que estão habitando a periferia da igreja têm se deixado levar. Esses que habitam a periferia, o átrio exterior da igreja, eles se sentem perfeitamente à vontade nesse mundo. Os pecados desse mundo e as coisas desse mundo não trazem desprazer à sua alma, antes trazem deleite. O deleite deles ainda está no mundo e não em Deus. O prazer de suas vidas ainda está nas coisas do mundo e não em Deus. São aqueles que gozam da companhia do mundo. São aqueles que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. São aqueles que, ao votar para cargos políticos, são dirigidos por considerações humanas e não por considerações espirituais. São aqueles que amam o mundo e o seu entretenimento. Buscam riqueza, prosperidade, bem-estar e diversão neste mundo. Quando, na verdade, nós sabemos que esse mundo para a igreja do Senhor é um lugar de passagem, não é um lugar final, não é o lugar do gozo final e nem da alegria plena, mas esse lugar é o novo céu e nova terra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus para nós nessa manhã traz uma condição que nos leva a refletirmos a respeito de como temos vivido o Evangelho.
nós precisamos meditar nessas palavras. O texto diz que essa situação, ela, de proteção de Deus da igreja e deixando de fora o átrio externo, ela dura 42 meses, que é um simbolismo de toda a era cristã. E diz o texto que os gentios ocuparão esse lugar, ou seja, aqueles que, pelo simbolismo do Antigo Testamento, não eram crentes, né? Esse lugar, o pátio externo, são habitados por esses que não são crentes, e eles calcarão aos pés a cidade santa. A cidade santa, aqui, é um simbolismo de Jerusalém, que para nós hoje, a cidade santa significa a verdadeira igreja do Senhor. Então, esses mesmos gentios que não creem, eles calcarão aos pés a cidade santa, ou seja, perseguirão a igreja verdadeira do Senhor. Mas, meus irmãos, a aplicação que a palavra de Deus nos traz hoje, nessa manhã, é para que nós estejamos apercebidos de que Deus, de fato, protege a sua igreja. Como muro de fogo ao seu redor, Deus tem protegido você. Você que de fato assumiu um compromisso com Deus, que se comprometeu com o Evangelho. Não um compromisso meramente de boca, não um compromisso de meramente estar ali cercado pelas quatro paredes da igreja, mas que mesmo fora da igreja, você está comprometido com Deus. Você tem a promessa dessa proteção. Deus te mediu, Deus te protege e não permitirá que você saia da sua graça, da sua presença e perca a sua vida eterna. Mas também ao outro lado da aplicação. Você que é até membro da igreja, ou você que não é membro da igreja, você que não assumiu esse compromisso real e verdadeiro com Deus, você que ainda não conseguiu entrar no Santo dos Santos para adorar a Deus em espírito e em verdade, mas você está sempre ali na periferia, nos cantos da igreja e não entrou de fato ali no seio da igreja do Senhor, da igreja verdadeira de Deus. É momento de meditar e pedir e clamar a Deus por misericórdia, para que Ele possa conceder a você o arrependimento e a fé verdadeira. Hoje ainda é tempo oportuno. A porta da graça ainda está aberta. Um dia não estará mais, mas hoje o caminho ainda está livre. E o Senhor chama os seus eleitos que se arrependem e creem no seu nome. Se você hoje crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados, você pode estar certo de que a proteção dele também vai abarcar você, vai embarcar você. O átrio exterior do templo simboliza aqueles membros da igreja infiéis. Eles são sempre por Deus rejeitados e excomungados. Eles são aqueles que não entram na verdadeira adoração da igreja. Eles cultuam apenas de lábios, mas o coração está longe. São pessoas que estão ali no perímetro externo da igreja, mas não entram nela, não assumem compromisso de vida. Como tem sido a sua vida, meus irmãos, meus amigos? Como tem sido o seu proceder diante de Deus? Como tem sido o nosso proceder como igreja antes dessa pandemia começar? Como é que éramos como igreja? Será que esse período de pandemia tem servido para nós como um momento de pararmos e refletirmos e pensarmos em como temos vivido a nossa vida cristã? Será que quando acabar tudo isso e a gente voltar para a igreja, seremos a mesma igreja?
Muitos ministros e pastores que nós temos visto, pastor Paulo Júnior principalmente, tem dito que essa pandemia ela deve ser pedagógica. Ou seja, essa pandemia ela deve nos ensinar, deve nos levar a refletir e deve nos levar a, de fato, viver o evangelho de maneira digna. Deve nos levar, de fato, a viver um evangelho puro e simples que o Senhor Jesus trouxe para nós. Não se enganem, meus irmãos e meus amigos, o verdadeiro prazer da vida está em Deus. Nele há delícias perpetuamente. É a promessa dele. Então, meus irmãos, a aplicação para nós hoje é a seguinte: você que já faz parte dessa igreja verdadeira, continue a santificar-se. O muro que arde ao redor da igreja verdadeira continua a queimar as impurezas do nosso coração, a nos depurar como fogo, o fogo que tira as impurezas do ouro. Esse é o fogo do Senhor que também tira as nossas impurezas e as nossas mazelas. E todos nós que somos participantes da igreja verdadeira, precisamos todos os dias sermos purificados por esse fogo, até sermos encontrados à plenitude do nosso Mestre. E você, que ainda não assumiu um compromisso de vida com Deus, o dia de hoje é a oportunidade para você também entrar no Santo dos Santos e desfrutar do prazer que é desfrutar da glória do Deus Todo-Poderoso, onde Ele nos promete delícias perpetuamente. Eu quero te dizer que nesse caminho, o Senhor mesmo te toma pelas mãos e te leva até lá. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua desenvoltura, não é nem pelo seu nível de piedade, mas é unicamente pela vontade de Deus de agir naqueles que Ele mesmo amou desde a fundação do mundo. O Senhor hoje te toma pela mão e te leva até o Santo dos Santos. Por isso adore o nome dEle, exalte o nome dEle, porque Ele é digno de ser adorado. Você que aceita esse convite, que aceita entrar no Santo dos Santos e pertencer à igreja verdadeira, fique sabendo que hoje mesmo o muro de Deus está ao redor de você te protegendo para que nunca mais você saia da presença do Senhor. E essa proteção te livrará da ruína eterna, do fogo eterno do inferno. Meus irmãos, essa medição, essa proteção tem tudo a ver com o selo do Senhor. Nós já estudamos que o Espírito Santo em nós é o selo do Senhor nas nossas vidas. É um selo que marca a propriedade, que pertencemos a Deus. E é um selo que marca que nós somos protegidos por Ele para sempre. Estamos selados com o Espírito. Da mesma forma, essa medição. Ele nos mediu, Ele nos selou. Ele está dizendo que nós somos propriedade dEle, que nós pertencemos a Ele, somos protegidos por Ele e nunca iremos perecer. E nunca iremos perecer. Por isso, meus irmãos, eu digo que o crente é o povo mais feliz dessa terra. Ele não teme sequer a própria morte. Não há nada o que temer. E a paz de Deus encherá o vosso coração. É verdade que muitas vezes, e acontece com todos nós nos esquecemos disso. Achamos que a vida aqui na terra está caminhando de acordo com a vontade dos líderes governantes, está caminhando de acordo com a nossa força, está caminhando de acordo com os eventos que vai acontecendo um depois do outro, porque muitas vezes nos esquecemos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E quando somos lembrados disso pelo Senhor, a alegria volta a reinar no nosso coração, porque sabemos de onde viemos. Viemos do pecado. Sabemos quem somos. Somos aqueles que são protegidos por Deus. E sabemos para onde vamos.
e vamos para a presença desse Deus maravilhoso, habitar com Ele por toda eternidade. Que essas palavras consolem os nossos corações, que essas palavras nos dirijam, mais uma vez, ao descansar na presença de Deus. E para aqueles que hoje se comprometem com Deus, essa palavra certamente também causará alegria e descanso e verdadeira paz nos corações. Porque o que pode nos fazer o homem? O que pode nos fazer o homem nessa terra? O que pode nos fazer as doenças? O que pode nos fazer as mazelas, a fome? A igreja vai passar por isso um dia. Eles não podem fazer nada. Não temam essas coisas. Temei antes aquele que pode fazer a nossa alma perecer no inferno por toda a eternidade. A ele devemos temer. E o temor a ele é o princípio da sabedoria. E o temor a ele nos levará a entrar no Santo dos Santos e viver para a glória dele por toda a eternidade. Alegrai-vos, benditos do Senhor, porque o Senhor os protege, e o Senhor vai protegê-los até o dia final. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. Você está seguro e protegido. Mas não se esqueça, continue a santificar-se. Esse é o mandamento do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Sem Ele não podemos fazer nada. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de mover o nosso coração e de nos guiar a toda a sua vontade. Quero lembrar aos irmãos que logo mais às 18 horas nós temos o nosso culto ao Senhor. E convidamos você a participar. Às 18 horas, reverendo pastor Marcelo, reverendo pastor é a mesma coisa, né? O reverendo Marcelo vai estar nos dirigindo, nos trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Hoje é o dia do Senhor, é o dia que Ele fez para cultuarmos o seu nome. Uma semana abençoada, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, que a alegria do Senhor seja a sua força. E que, como eu te pedi, você ore pela nossa igreja e ore também pelo conselho da nossa igreja. A irmã Mirta manda uma mensagem aqui pelo Zap, eu vou ler aqui, que a irmã dela está melhor. Graças a Deus, a irmã dela está melhor, tá? Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós deixamos aqui o nosso abraço a todos e pedimos que Deus continue nos abençoando. Um bom dia a todos, um bom domingo, que Deus abençoe.